Você que vai prestar concurso, você tem que saber essas duas questõezinhas aí, hein, ó. Preparei uma questãozinha para você de leve na manhã do gato no Passo da Cegonha e depois eu explico, eu vou dar a teoria para você e depois você vai ver que cai mesmo porque tem várias questões para a gente resolver hoje. Vamos comigo? Vamos nessa? Ó, na manhã do gato, no Passo da Cegonha e aqui hoje vai ser só alegria na casa do pobre. O meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Sem mais delongas, vem comigo. Vem comigo. Vem cá, ó. Faz 15 anos que ele parou de estudar? Ou fazem 15 anos que ele parou de estudar? Pensa aí. Você já pode até pôr A ou B, A ou B. Faz 15 anos que ele parou de estudar? Ou fazem 15 anos que ele parou de estudar? Olha a segunda. Olha a segunda questão. Havia muitas pessoas naquela sala? Ou haviam muitas pessoas naquela sala? Tenta fazer agora. Para o vídeo, faz. E agora eu vou explicar essa teoria para você. Facinho, facinho, facinho. Então, ó, faz ou fazem, Álvaro? Faz ou fazem 15 anos? Havia ou haviam? Vem cá, isso sempre cai. Então, o que você tem que saber? Verbos impessoais. Aí eu vou explicar para você, aí você vai acertar. Lindo, lindo, lindo. Ó, verbos impessoais, a oração não tem sujeito. Beleza. Então, os verbos impessoais são sempre na terceira pessoa do singular. Então, eu tenho que saber quais são os dois verbos que mais caem, que são impessoais. Álvaro, o que é verbo impessoal? Verbo impessoal é um verbo que não tem sujeito, oração sem sujeito. E como a oração não tem sujeito, esse verbo não vai para o plural de jeito nenhum. Quais são eles, Álvaro? Existem outros, mas o que vai cair para você, esse aqui, ó, é o verbo haver no sentido de existir. É o verbo haver quando significa existir ou quando significa acontecer. Ó, presta atenção, hein? Não é verbo haver, hein? É o verbo haver quando significa existir ou quando significa acontecer. Como assim, Álvaro? Exemplo. Havia uma pessoa na sala. Havia 2 pessoas na sala. Havia 1000 pessoas na sala. Havia 200.000 pessoas na sala. Havia 40 pessoas na sala. O verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Havia uma pessoa, havia 2, havia 3, havia 4, havia 1000 pessoas. E aí não importa o tempo. Havia passado, né? Ah, Álvaro, se fosse no plural? No plural, não tem plural. Ah, vou pegar aqui, ó. Haveria, não é haveriam. Então, havia, haveria. Ah, veja, há é o verbo haver, tá vendo? Há muitas pessoas na sala. Verbo impessoal, oração sem sujeito. Esse verbo nunca vai para o plural. Beleza? Tranquilidade? Aí você tem também o verbo fazer e o verbo haver indicando o tempo. Indicando o tempo, hein? Indicando o tempo. Igual, faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 2 meses, faz 30 dias, faz 2 horas. É o verbo fazer indicando tempo. Então, faz 15 anos que ele parou de estudar. E o verbo haver, Álvaro? Quando você fala faz 15 anos, é mesmo que você falar há 15 anos que ele parou de estudar. Esses verbos aqui são sinônimos. Verbo fazer indicando tempo. Então, faz 1 dia, faz 3 dias, faz 10 dias. Faz 1 hora, faz 10 minutos. O verbo fazer indicando o tempo nunca vai para o plural. E o verbo haver indicando o tempo. Então, ó, há 15 anos que ele parou de estudar. Ah, hoje faz 3 dias que eu não como. Hoje faz 3 dias. Então, há 3 dias que eu não como. Verbo fazer, indicando tempo. Faz 2 dias, faz 3 dias, faz 4 dias, faz 1 ano, faz 2 anos, faz meses. E eu repito mesmo, hein, galera? Porque isso aqui tem que entrar no teu sangue. Isso aqui tem que entrar no teu sangue. Isso aí você não estuda mais, hein? Então, ó, havia uma pessoa, havia 2, havia 3, havia 40.000 pessoas, haverá, haveria. Esse verbo nunca vai para o plural, hein, galera? Por que, Álvaro? Porque são verbos impessoais. Não tem sujeito essa oração. Lindo, hein? Vamos acertar então? Vamos voltar lá na questão? Pois é.
Você acertou? Então, ó, faz 15 anos que ele parou de estudar ou fazem 15 anos que ele parou de estudar? Vamos pro abraço? Ah, eu tenho certeza de que você acertou. Então, ó, é o verbo fazer indicando o tempo, né, Álvaro? Ó, faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 1000 anos, faz 2 dias, faz 4 dias, faz 3 dias, faz meses, faz anos, faz décadas. Verbo fazer indicando. Legal, né? Agora vamos lá, mano. Havia. Não é muitas pessoas, ó. Se é muitas pessoas, é haviam, né, meu? Haviam muitas pessoas na sala. Não. É o verbo haver, no sentido de existir. Então aqui, ó. Letra A. Olha que legal. É o verbo haver no sentido de existir. Falou, gente? Se fosse o verbo existir tem plural. Se eu pusesse aqui, ó. Existiam. O verbo existir, sim. É o verbo haver quando significa existir, hein? O verbo haver que não tem plural. O existir tem. Legal, né? Facinho, 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 facinho. Tá tranquilinho, gente? Tá legal? Vamos ver mais uma? Vamos ver mais um testinho pra você? Um testinho, testinho, testinho. Vamos lá. E agora? E essa aqui, ó? E agora? E agora? Vamos ver? Para o vídeo aí. Tenta fazer A, B ou C. A, B ou C. Vão haver muitas pessoas naquela sala? Vai haver muitas pessoas naquela sala? Vai existir muitas pessoas naquela sala? A, B ou C? E a próxima, a próxima. Vão fazer alguns anos que não chove naquele lugar. Vai fazer alguns anos que não chove naquele lugar. Ou letra C, podem fazer alguns anos que não chove naquele lugar. Para o vídeo faz. Mas Álvaro, você não vai explicar? Vou explicar também. Vou explicar também. Tenta aí, sem chutar. Beleza? Vamos para a teoria? Ó, locuções verbais. Álvaro, o que são locuções verbais? São 2 verbos. Ó, se liga. Você pode ver que são 2 verbos aí, ó. Nesses casos, o verbo auxiliar, tá vendo? Ó, por exemplo, aqui, ó, vai fazer. O vai é o auxiliar do verbo fazer. Deve é o auxiliar do verbo haver. O devem aqui, ó, é o auxiliar do verbo existir. Quando você tem locução verbal, você tem o verbo auxiliar, que é sempre o primeiro, e o verbo principal. Então, nesses casos, o verbo auxiliar herda essa impessoalidade. Peraí, verbo haver não tem plural. E o verbinho que acompanha o haver? Também não. Então, ó. Então peraí. Verbo fazer indicando o tempo não tem plural. E o verbinho que indica o verbo fazer? Também não. Por quê? Porque o verbo auxiliar na locução verbal, o verbo auxiliar também herda essa impessoalidade. Continua sendo oração sem sujeito. Então vamos lá? Agora você tem que lembrar o seguinte: o verbo existir não faz parte dessa regra, hein? O existir tem plural. Cuidado. Então vem cá, ó. Vai fazer. Ó, não é o verbo fazer indicando tempo? Não existe vão fazer, tá vendo? Então, vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos, vai fazer 3 dias, vai fazer. Pode fazer 2 dias, pode fazer 2 anos, pode fazer 3 décadas. Deve fazer 15 anos, deve fazer. O verbinho que acompanha o verbo fazer também não vai para o plural. Legal, né? Então aqui, ó, vai fazer 15 anos. Não é vão fazer, não existe vão fazer, galera, tá vendo? Então, vai fazer 3 dias. Vai fazer, pode fazer, deve fazer. O verbo fazer indicando o tempo não tem plural e o verbinho auxiliar também não. Então, ó, deve haver indícios. Deve haver indícios. Mas indícios não está no plural, Álvaro, não é? Indícios devem haver. Não, é o verbo haver no sentido de existir, gente. Então, deve haver indício. Deve haver um indício, deve haver 2 indícios, deve haver vários indícios de fraude. E o verbinho que acompanha o haver também não vai para o plural. Legal, né? Agora, o verbo existir, cuidado. O verbo existir tem plural, hein? Ó, você pode ver, ó. Sérios problemas na cidade existem.
Então, o verbo existir não faz parte dessa regra, hein? Então, existem sérios problemas. Então, existe um problema, existem problemas. Então, aqui, ó, devem existir problemas. Problemas podem existir. O existir tem plural, hein, gente? Então, ó, podem existir. Tá vendo? Ó? Podem existir. O verbo existir tem plural. Ah, devem existir. Ó, devem existir. Não confunda. O existir tem plural e a locução verbal do verbo existir também. Então, podem existir problemas, devem existir problemas. Ah, agora se eu colocar o verbo haver aqui de novo, ó. Então, aqui, ó, o verbo vai para o singular de novo. Ó. Vai haver problemas. Ah, então, peraí. Pode haver. Tá vendo? Ó, pode haver problemas. Então, o verbinho que acompanha o haver não tem plural, hein, gente? Tá bom? Então, ó, mas não é a mesma coisa, Álvaro? É a mesma coisa, gente. Só que o verbo existir tem plural. O haver não. Legal, né? Vamos voltar para a questão. Vamos acertar? Vão haver muitas pessoas naquela sala? Vai haver muitas pessoas naquela sala? Vai existir? Alternativa correta, letra B. O verbinho que acompanha o haver também não vai para o plural. Acertou? Ai, Álvaro, e a letra C? Como é o verbo existir, gente? Muitas pessoas, aí teria que ser vão existir, tá vendo? Porque o verbo existir tem plural. Mata agora aqui, ó. Vão fazer alguns anos? Vai fazer alguns anos? Podem fazer alguns anos? Letra B. Vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos, vai fazer 3 anos, vai fazer 4. O verbinho que acompanha o verbo fazer indicando o tempo não vai para o plural. Lindo, né, gente? Ai, que legal. São coisas que você tem que saber, galera. Tá? Isso aqui é de lei, você tem que saber esse negócio. Álvaro, você que fez essa questão, como é que cai na minha prova? Chega aí. Vamos lá. Vamos fazer questão? Vem comigo? Para o vídeo aí. Acerta essa questão agora. Só alegria na casa do pobre, galera. Ó. Questãozinha de número 1. Faz isso aí e acerta agora. Ó. Analise o enunciado a seguir e assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas apresentadas. Olha os indícios aqui. Ah, peraí, ó. Então, mesmo que haja ou mesmo que hajam? Tá vendo? Ah, mesmo que hajam indícios ou mesmo que haja indício? Não é verbo haver? Pensa aí. Haja ou hajam? Haja ou hajam? O que você sabe mesmo? Verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural. Então, mesmo que haja um indício, mesmo que haja 2 indícios, mesmo que haja 1000 indícios. Hajam não. Hajam não. Verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Então, você está entre a B e a C. A do meio pula. Olha o que eu quero que você entenda aqui. Ó. Muitos anos. Não. Peraí. Então, é faz ou fazem, Álvaro? Faz ou faz? Então, já fazem muitos anos ou já faz muitos anos? Faz ou fazem? Faz ou fazem? Faz ou fazem? Vamos pro abraço, gente? Vamos pro abraço? Fazem não. Fazem não. Fazem não. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos. Ah, mas mesmo assim, Álvaro, eu tô entre a B e a C, ó. Então, eu vou pegar do meio. Então, vou por aqui para vocês, então. Ó, haja, certo? E aqui, ó, faz, beleza? Agora, vem cá. Isso aqui eu vou explicar para você. Facinho, facinho, facinho. Só alegria também. Só alegria, ó. Mesmo que não haja um indício, haja 2, haja 3, haja 4, beleza, de que eles foram culpados do crime, muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm. Ah, vamos pro abraço, galera, ó. Se eu falar assim, ó. Isso aqui é rapidinho, ó. Uma pessoa, vou por aqui, ó. Uma pessoa e muitas pessoas. Muitas pessoas. Essa aqui parece bobeira, mas sempre cai. Então, ó, fala assim, ó. Uma pessoa tem. Verbo ter.
Muitas pessoas têm. Qual que é a diferença, Álvaro? O acento circunflexo indica que o verbo está no plural. Até com o verbo vir, tá? Eu falo assim, ó, uma pessoa vem. Muitas pessoas vêm. O acento circunflexo indica que o verbo está no plural. Agora você mata. Muitas pessoas têm ou têm? Tem ou tem, Álvaro? Tem ou tem? Tem ou tem? Tem ou tem? Muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm. Então nós vamos colocar o quê? O tem com acento circunflexo. O acento circunflexo indica que o verbo está no plural. Vamos para o abraço agora. Eu tenho certeza de que você acertou essa questão. Alternativa correta, letra B de bola. Legal, né? Você acertou essa? Faz essa 2 para mim. Para o vídeo faz. Para o vídeo faz. Veja aí, ó. Questãozinha de número 2, banca IBFC e tal. Considere a concordância de que ocorre em faz 30 anos. Então, faz 30 anos. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 1000 anos. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo desse mesmo tipo de concordância. Não é certo ou errado isso aqui, gente. Qual que é o mesmo tipo de concordância? O que eu tô vendo aí, Álvaro? É o verbo fazer indicando o tempo, né, meu? É. Ah, tá. Vamos lá? Letra A. Todas as dores haviam desaparecido. Não é certo ou errado, hein, gente? Ó, o que havia desaparecido? Todas as dores. Ah, essa tá errado porque o verbo haver não tem plural. Gente, o verbo haver não tem plural quando significa existir ou quando indica tempo, hein? Nesse caso, ó, todas as dores haviam desaparecido. Tá certo. É a mesma coisa falar que todas as dores tinham desaparecido. Tá vendo? Tá certo, hein, galera? O que tinha todas as dores tinham desaparecido, haviam desaparecido. Só que não é o mesmo tipo de concordância. Ah, então peraí, Álvaro, é o verbo fazer, né, meu? Ah, então é a letra B, ó. Sempre fazem reclamações sobre o tema. Ah, então é essa, verbo fazer. Gente, faz 30 anos, faz 10 anos, faz 1 ano, faz... É o verbo fazer indicando o tempo. E o verbo fazer indicando o tempo não tem plural. Essa aqui, ó, sempre fazem reclamações. Então, alguém faz reclamações. Então, eles fazem reclamações. Tá certo. Não é o mesmo tipo de concordância. Letra C. Já houve muitos acidentes nessa região. Xnela. Mas, Álvaro, mesmo tipo de concordância. Qual que é o mesmo? Por que mesmo tipo de concordância? Não é o verbo haver, no sentido de existir? Então, houve 1 acidente, houve 2 acidentes, houve 3 acidentes, houve 1000 acidentes. Ah, mas é o verbo haver, Álvaro. Pois é. Que regra de concordância é essa? Verbos impessoais. Verbos impessoais. Oração sem sujeito. O verbo nunca vai para o plural. E a letra D, o setor faz pesquisas. Então é o mesmo tipo. Qual é o tipo de concordância? Verbos impessoais. Oração sem sujeito. Letra D de dado e... Pau! Acerta 3. Banca com Suplan. Para o vídeo faz. Indique a alternativa em que há correção, quer dizer, quando está correto, né? De acordo com a norma padrão da língua. Essa eu quero a certa. Vamos para o abraço, gente. Ó. Bate o olho aí, para o vídeo e faz essa palhaçada. Letra A. Poderão haver pessoas dignas de alcançar tal premiação? Não é o verbo haver? Você já não sabe disso? Ah, mas Álvaro, pessoas dignas. O verbinho que acompanha o haver não pode ir pro plural, galera. Então aqui, ó, poderão não, ó. Poderá haver. O verbinho que acompanha o haver. Então, pode haver, deve haver, poderá haver. O verbinho que acompanha o haver também não pode ir pro plural. Fique esperto, hein? Tá. Letra B. Havia mais problemas. Ah, beleza, vamos lá. Havia um problema, havia 2 problemas, havia vários problemas, havia 1000 problemas. Legal. Ah, então é essa, Álvaro. Vamos lá. Havia mais problemas do que haviam relatado anteriormente.
Se liga. Ah, então essa tá errada porque o verbo haver não tem plural. Presta atenção. O verbo haver não tem plural, galera, no sentido de existir ou indicando o tempo. Então, ó, havia mais problemas do que tinham relatado, do que haviam relatado. Esse verbo haver não está nem no sentido de existir e nem indicando o tempo, hein? Fica aí. Letra C. Haverão conflitos. Esse é o verbo haver no sentido de existir. Então, haverão conflitos? Não, haverá conflitos. Então, havia conflitos, há conflitos, haverá conflitos. Verbo haver no sentido de existir. Letra D. A cada dia haverão possibilidades. Ah, tá. Possibilidades haverão. Verbo haver no sentido de existir não tem plural. Então, por que é a letra B? Havia um problema, havia dois problemas, havia 1000 problemas. Do que tinham relatado. Esse verbo haver aqui, ó, você pode trocar pelo ter, ó. Eles haviam relatado um problema, eles tinham relatado um problema. Você não cai numa dessa mais, gente. Alternativa correta, letra B. 3 questõezinhas, né? Legal, galera? Tá legal? Dá um likezinho aí. Ah, não, para aí, vai, dá um likezinho aí, pô. Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, pra eu ajudar vocês. Ou já coloca o comentário aí, verbo haver no sentido de existir nunca vai para o plural. Verbo haver no sentido de existir nunca vai para o plural. Isso tem que entrar no teu sangue. Escreve aí, escreve aí. Prova pra mim que você tá me vendo e escreve aí. Verbo haver no sentido de existir nunca vai para o plural. Enquanto você escreve, deixa eu fazer o meu jabá. Ó aqui, galera, ó. Academia de Português, curso completo. Professor Álvaro Ferreira, sou eu. É um curso completo de português para concurso. Aqui você vai ter a teoria nesse curso. E ó, gente, muitas questões, muitas, várias, diversas, tantas questões, todas elas comentadas em vídeo. O link, entra no link aí na descrição e vê como é que funciona esse. Você vai ver o link lá. O curso é vitalício. Você comprou uma vez esse curso, você vai ficar com ele para sempre. Ah, mas mas eu fico com ele para sempre. E se você for renovando, você vai continuar, tá? Eu vou renovando e o curso continua seu. Legal? Prof. Álvaro Ferreira. Quer ficar, ó, faixa preta em português? Curso, ó, Academia de Português. Bora, bora! Para o vídeo, faz essa questão número 4 aí, Banquibade. Marque a alternativa em que não há erro. Em que não há erro de concordância. Quer dizer, eu quero a certa, né? Vai pro abraço. Gente, vai para o abraço. Não tem pegadinha. Letra A. Podem haver impactos sociais. Você não lê mais nada. Impactos sociais. Ah, mas não é plural, Álvaro? Não é o verbo haver, gente? O verbo haver não vai plural. E o verbinho que acompanha o haver também não, gente. Podem haver? Não existe. Então é pode haver, vai haver, deve haver. Então, pode haver um impacto, pode haver 2 impactos, pode haver 1000 impactos. O verbinho que acompanha o verbo haver também não vai plural, gente. Já sabe disso. É o que acontece na B de bola, ó. Pode haver. Ah, então peraí, Álvaro. Ah, legal, ó. Pode haver. Vou ficar com essa por enquanto? Vamos lá. Eu tenho que ver a outra. Devem haver impactos, gente. Devem. Não, ó. Deve, o verbinho que acompanha o haver também não vai plural, hein? Ah, então você pode pôr X na B? E a letra D? Deve existir impactos. Deve... O haver não tem plural. O existir tem, gente. Ó, cuidado, hein? O existir tem. Então, impactos sociais devem existir. Devem existir. Ah, então olha aí, eu dou na sua cara. Põe aí que eu dou na sua cara. Devem existirem. Ah, eles podem fazerem. Ai, galera, é só o auxiliar que vai para plural, gente. Aqui, ó, é o nome do verbo, hein?
devem existirem. Você põe os dois verbos. Não façam isso, gente. Mas isso aí é uma outra aula. E eu tenho certeza de que você acertou essa questão. Só alegria, né? Beleza? Tá bom, Álvaro. Vamos para outra. Vamos por um outro testezinho? Tá a fim de outro testezinho? Então, beleza. Vamos falar de outro testezinho aí. Vamos ver se você tá afiado. Tá afiado? Vai aí. O que você acha? Vamos lá, hein? Testezinho. Vamos lá, ó. O desempenho das funcionárias com aparelhos celulares melhora com o andamento do serviço? Ou o desempenho das funcionárias com aparelhos celulares melhoram? Melhoram ou melhoram? Melhoram ou melhoram? Mete um X aí. O desempenho das funcionárias com aparelhos celulares melhora? O desempenho das funcionárias com aparelhos celulares melhoram? Melhoram ou melhoram? Melhoram ou melhoram? Melhoram ou melhoram? Mete X aí. A próxima. Chegaram para ajudar o nosso secretário todos os materiais solicitados. Chegou ou chegaram? Chegou ou chegaram? Chegou ou chegaram para ajudar o nosso secretário? Chegou ou chegaram? Chegou ou chegaram? Mete X aí. Essas medidas são necessárias para que diminua os acidentes, Diminua. Mete os X aí. E aí? Peraí. Então, ó, vê aí. Vamos explicar? Vamos lá? O que eu tenho que saber para acertar essas três questões? Na concordância verbal tem a regra geral. E a regra geral é de sujeito simples. Álvaro, o que é sujeito simples? Sujeito simples é um sujeito que tem apenas um núcleo, a palavra mais importante. Então, qual que é a regra? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Não é com o sujeito em si, hein? Com o núcleo do sujeito. Olha essa frase, galera. O uso dos aparelhos celulares melhora. Por quê? Mas não são os aparelhos celulares, Álvaro? Não. O núcleo é o uso. Ó, presta atenção, galera. Não são os aparelhos celulares que melhoram. O uso deles. Então, o uso melhora. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, o uso dessas porcarias todas, o uso melhora o andamento do serviço. O verbo, ele tem que concordar com o núcleo. Núcleo. Não com o sujeito, com o núcleo. Mas como é que vamos saber o núcleo, Álvaro? O núcleo é a palavra mais importante aí. Se tiver um artiguinho, já te ajuda, hein? O artiguinho acompanha o núcleo do sujeito. E se não tiver? Mesma coisa. Não são os aparelhos celulares que melhoram, é o uso deles que melhora. O uso melhora. E se tiver invertido, Álvaro? Se tiver invertido, ó, vem cá. Existem no país do futebol pessoas só. Pessoas pedindo esmolas não. Então, pessoas existem. Certo? Então, o que existe no país do futebol? Pessoas. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. E o verbo concorda com o núcleo do sujeito. As pessoas existem. Só que eles invertem para te atrapalhar. Tá vendo? Então, por que está no plural existem, Álvaro? Porque pessoas pedindo esmola. Pessoas existem no país do futebol. E aqui, ó, essas medidas são necessárias para que os acidentes diminuam. Ó, cuidado, hein? Para que os acidentes diminuam. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E eles inverteram. Cuidado, eles invertem, hein? Tá? Essas medidas são necessárias para que os acidentes diminuam. Se eles invertem, para que diminuam os acidentes, para que diminuam os acidentes, para que os acidentes diminuam. Então você vê, pessoas existem, os acidentes diminuam. O verbo concorda com... Isso é uma regra geral de sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Eu vou até o verbo. Qual que é o verbo, Álvaro? Diminua. Diminua o quê? Então, os acidentes diminuam. Existem. Quem que existe aí? Pessoas existem. Melhora. O que melhora? O uso melhora.
Vamos acertar, vamos acertar. E aí? E aí, galera? O desempenho das funcionárias com aparelhos celulares. Tudo isso é o sujeito, galera. Ó, ó, ó. Você tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o sujeito. Só que é o seguinte, qual que é a palavra mais importante do sujeito? São as funcionárias que melhoram? São os aparelhos que melhoram? São os celulares que melhoram? Não! Ó, é o desempenho. O desempenho delas. Então, o desempenho melhor. O desempenho é o núcleo do sujeito. Então, o desempenho das funcionárias com aparelho. Então, o desempenho melhora com o andamento do serviço. O desempenho melhora. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Sacou? As bancas colocam o sujeito bem longe do verbo. Então eles põem assim, ó. Eles põem um sujeito aqui, põem um monte de palavra e o verbo lá na casa do chapéu. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Vamos para o abraço agora? Chegaram, Álvaro. Chegaram. Peraí. Quem chegou para ajudar o nosso secretário? Quem? Quem chegou? Sujeito. Todos os materiais solicitados. Tá vendo? Esse é o sujeito. Então, ó, todos os materiais solicitados chegaram. Qual que é o núcleo, Álvaro? Materiais. Tá vendo? O sujeito é todos os materiais solicitados. Mas qual que é o núcleo? Materiais. Então, materiais chegaram. Então, todos os materiais solicitados chegaram para ajudar nosso secretário. E a próxima? Essas medidas são necessárias para que os acidentes diminuam. Tá invertido, ó. Tá invertido, galera. E você acabou de resolver 3 questões sobre regra geral de concordância verbal. Legal? Legal? Legal. Vamos fazer mais um testezinho? Vem cá, chega aí. Questãozinha de número 5 para o vídeo Paz. Banca Vunesp. Assinale a alternativa em que a frase está reescrita de acordo com a norma padrão de concordância. Você, verbal e nominal, Varão. É verbal e nominal, meu. Verbal e nominal, beleza. Verbal, pega o verbo, gente. Pega o verbo. Tá? Ó, essa letra A aqui, ó. A eletricidade da Estônia, da Letônia e da Lituânia eram fornecidas pela Rússia. A pergunta, ó o verbo aqui, ó. Ó. Alguma coisa nessa frase eram fornecidas ou era fornecida? Ou era fornecido? O que era fornecido pela Rússia? Qual que é o sujeito, Álvaro? A eletricidade da Estônia, da Letônia e da Lituânia. Esse é o sujeito. Ah, então peraí, Álvaro. Mas qual que é o núcleo? É a Estônia que era fornecida? Era a Lituânia? Não. A eletricidade. Dá uma olhada, gente. Esse aqui é o núcleo, ó. É como se fosse a eletricidade desses 3 países. Então, a eletricidade era fornecida. A eletricidade era fornecida. O núcleo é a eletricidade. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, hein, galera? Letra B. A população de alguns países serão beneficiados. Ah, aqui o verbo aqui, Álvaro. Alguém nessa frase será beneficiado com os cabos submarinos. Quem será beneficiado aí? Ah, alguns países serão beneficiados. Alguns países serão beneficiados? Qual que é o sujeito aqui, Álvaro? O sujeito é a população de alguns países. Mas aí, ó, qual que é o núcleo? A população. A população desses países. Então, a população será beneficiada. O núcleo é população, gente. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, é a população de alguns países. Essa população será beneficiada. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Se você puser X na letra C, eu dou na sua cara. Isso aí já entrou no teu sangue. Haverão 3 cabos, gente?
Você já sabe. Ah, mas não é, não são trens, Álvaro. Você sabe que o verbo haver no sentido de existir, oração não tem sujeito. Esse verbo é impessoal, oração sem sujeito. Então não tem que concordar nada. Então, ó, haverá. Haverá um cabo, haverá dois cabos. Lembra do verbo, então você vai se lembrar do verbo haver no sentido de existir. Então, haverá 3 cabos submarinos que levarão a eletricidade à Finlândia. E a letra D, Álvaro? Poderá resolver o problema de fornecimento de eletricidade. Vem cá, chega aí. Cadê o verbo aí, Álvaro? Aqui, ó. Poderá resolver. Alguém nessa frase poderá resolver o problema. Ó, olha a inversão. Quem poderá resolver o problema de fornecimento de eletricidade? Quem poderá resolver o problema? Porque está escrito aí, poderá resolver. Quem poderá resolver o problema? As ligações elétricas é o sujeito. Dá uma olhada, gente. As ligações elétricas poderá resolver? Olha aqui, ligações poderão. Tá vendo? Então, ó, as ligações poderão resolver o problema. Tá invertido, galera. Então, as ligações elétricas é o sujeito. O núcleo do sujeito é ligações. Então, as ligações poderão resolver. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Pô, tá tudo errado isso aí, ó. Ah, então vou ter que pôr X na E, né? Vamos ver? Então, olha o verbo existir aqui, gente. Lindo, né? Existe um país. Existem 2 países. Países que estão em constante guerra. Desde há muito tempo. Olha o verbo haver aqui indicando tempo. Tá vendo? A alternativa correta é letra E. Legal, né? Acertou aí? Acertou a 5? Beleza. Eu gostaria que você colocasse aí no comentário a questão mais difícil até agora. A que você acertou, que você errou. Faz a 6 aí, galera. Vamos lá, faz a 6 aí. Banca Fundatec, ó. Para o vídeo faz. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está errada. Eu quero a errada agora. Vamos lá. Letra A. Os jogadores têm. Tem. Olha o verbo ter com acento circunflexo. O que é acento circunflexo mesmo? Plural, né? Então, os jogadores têm enfrentado problemas emocionais devido ao vício em aposta. Então, os jogadores têm. Tá certo. Eu quero a errada. Então, os jogadores têm enfrentado problemas devido ao vício. Os jogadores têm. Quem tem enfrentado problemas? Os jogadores. Os jogadores têm. O verbo concorda com o núcleo sujeito. Letra B. A fiscalização é insuficiente. Ué, quem que é insuficiente? A fiscalização é insuficiente para conter todas as plataformas. Tá certo. O verbo concorda com o núcleo sujeito. Eu quero a errada, hein? Letra C. Os especialistas alertam sobre os riscos das... os especialistas é o sujeito, né? Alertam. O verbo concorda com o núcleo sujeito. Tá muito fácil isso aqui, meu. Letra D. A maioria apostam. Apostam. Quem que aposta? A maioria. Tá no singular, gente, isso aqui. Ó, a maioria. A maioria apostam. Ah, galera, a maioria aposta, né, meu? Porque maioria é uma palavra no singular, né, meu? Então, a maioria aposta. Pronto, ela está errada aí. Ah, olha a letra E. A sanção da lei permitiu. Então, a sanção da lei, é o sujeito, ó, permitiu. Então, a sanção permitiu. Essa foi facinho, hein? Tranquilo, né, galera? Essa foi fácil, hein? Beleza? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vou dar 2 testezinhos para você agora. Aí, vamos lá. Então, o que você viu até agora? Você viu verbos impessoais e você viu a regra geral de concordância verbal, né? Vamos ver se você consegue acertar esses 2 testezinhos aí, ó. Veja aí. Faz aí, galera. A ou B, ó. Então, a primeira. O uso e a destinação correta do lixo evitariam
que ele fosse despejado em aterros ou evitaria? Evitaria ou evitariam? Evitaria ou evitariam? O uso e a destinação correta do lixo. Evitaria ou evitariam? Evitaria ou evitariam? Evitaria ou evitariam? Agora a próxima. Ó. Reinam no Brasil a impunidade e a violência. Reinam, reinam. Reinam, reinam. Reinam, reinam. Reinam, reinam. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Reinam, reinam. E agora, Álvaro? Vamos lá. Agora nós temos a regra de sujeito composto. Senta que lá vem a história. Regra de sujeito composto, hein? Sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, né? Agora vem cá. Sujeito. Álvaro, o que é sujeito composto? Quando tem dois ou mais núcleos. Quando o sujeito composto está anteposto ao verbo, tem que ver isso. E quando ele está posposto ao verbo. Então tem duas regras diferentes. Quando ele está antes do verbo ou quando ele está depois do verbo, hein? Vamos primeiro, antes do verbo. Sujeito composto antes do verbo. Verbo no plural, acabou. Ó, o uso e a destinação, tá vendo? Então, é um sujeito composto. Mas qual que é o sujeito aí, Álvaro? O uso e a destinação correta. Mas você tem uso e destinação. Dois núcleos, sujeito composto. Então, está certo isso, ó. O uso e a destinação correta do lixo evitaria? Sujeito composto, verbo no plural. Ó, sujeito composto, verbo no plural, hein? Então, essas duas coisas, o uso e a destinação correta do lixo, evitariam. Por quê? Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Acabou, hein? Então, ó, o uso e a destinação correta do lixo evitariam que ele fosse despejado em aterros. Sujeito composto, verbo no plural. Não importa se está tudo singular. Sujeito composto, dois núcleos. Isso é quando é o sujeito composto antes do verbo. Agora, você vai pegar sujeito composto após o verbo. Ó. Vamos lá, após o verbo, tá? O verbo também é conjugado no plural. Mesma coisa. Mas também tem outra. Tem outra. O verbo pode concordar apenas com o núcleo mais próximo. Então tá aqui, ó. Reinam no Brasil a impunidade e a violência. Tá vendo o sujeito composto aqui, ó? Isso aqui é um sujeito composto. E ele está após o verbo? Tá vendo? Por que sujeito composto antes do verbo? Sujeito composto, verbo no plural, né? Agora o sujeito composto after the verb. Então, after the verb. Two possibilities, ó. Então você tem a impunidade e a violência reinam. Sujeito composto, verbo no plural. Ou o verbo concorda apenas com o núcleo mais próximo. Então, as duas estão certas, Álvaro? Reina no Brasil a impunidade e a violência. Então, ó, as duas estão certas e as duas querem dizer a mesma coisa. Mas só tem dupla possibilidade se o sujeito composto estiver após o verbo, hein? Falou, galera? Então, ó. Agora, então peraí. Por que reinam? Porque o verbo está... Por que verbo no plural? Sujeito composto, verbo no plural. Agora, por que reina também? Porque o núcleo mais próximo está no singular. Então, tá vendo? Reina no Brasil a impunidade e a violência. Dupla possibilidade. Quando o sujeito composto estiver after the verb. Porque sujeito composto before the verb só é verbo no plural. Vamos para o abraço? Então eu não gostei muito desse teste não, ó. Mas não gostei desse teste não, meu. Ó, então aqui, ó. O uso e a destinação correta do lixo evitariam. Por quê? Sujeito composto, verbo no plural. Mas o outro tá errado então, Álvaro. Reino. A impunidade e a violência reinam e reinam. Ou seja, as duas são corretas. Pegadinha do malandro. Ixi. Então como fica então, Álvaro? Vamos lá. As duas estão corretas. As duas estão corretas. Nossa, mano, que teste mal feito, né, meu? Então, por que as duas são corretas, gente? Porque reinam. Sujeito composto, verbo no plural, certo? E por que pode ser reina? Porque o verbo concorda apenas com o núcleo mais próximo. Então, pode ser sujeito composto, depois o verbo no plural,
Ou o verbo pode concordar apenas com... Mas isso só vai acontecer se for sujeito composto depois do verbo, hein, gente? Sujeito composto antes do verbo só pode ser uma, hein? Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Tasca aí, ó. Tasca um X aí nessa questão de número 7. Banca IGEDUC. Assinale a alternativa. Para o vídeo e faz. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Letra A. O projeto Blue Shore e seus pesquisadores realizam estudos sobre os solos dos manguezais. Ah, é concordância, Álvaro? É concordância, tá vendo? Ó, se você ler concordância verbal, você já sabe. Vai pro verbo, meu. Ah, e qual que é o verbo aí, Álvaro? Tá vendo? Realiza. Alguém nessa frase realiza estudos. Quem realiza estudos sobre os solos aí? O projeto Blue Shore and seus pesquisadores. O que eu tenho aqui, ó? Projeto, pesquisador. 2 núcleos. Sujeito composto? Verbo no plural, pô. Sujeito composto, verbo no plural. Ah, mas você não falou que tanto faz o escambau. O sujeito composto antes do verbo é verbo no plural. Ah, não serve. Letra B. Os manguezais brasileiros apresentam... Pronto, para aqui, ó. Alguém nessa frase apresenta. Quem que apresenta uma das maiores extensões? Os manguezais brasileiros é o sujeito. Manguezais é o núcleo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, os manguezais apresentam. Sujeito simples. Letra C. A alteração no uso da terra. Nossa, mano. Olha o verbo comprometer aqui, galera. Alguém nessa frase compromete a função. Quem compromete a função de sumidor aí? Não vou lembrar. Ó. A alteração. Um núcleo do sujeito. Então, a alteração compromete. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Ah, vai me sobrar a letra D, né? Ou é a letra D ou não tem resposta, né? As condições geoquímicas dos solos influenciam. Exato, ó. O verbo é influenciar. Então, ó. As condições. Tá? Mas qual que é o sujeito, Álvaro? O sujeito é as condições geoquímicas do solo. Tudo isso é sujeito, ó. Percebeu? Mas o verbo concorda com o núcleo. O núcleo. As condições influenciam. Alternativa correta, D de dado. E eu tenho certeza de que você acertou. Tá muito fácil, né, Álvaro? Quero ver você fazer isso num domingo nervoso, certo? Sem saber de regra de concordância verbal. Nojento. Fala aí que tá muito fácil pra você ver, seu nojento. Faz a 8 aí. Faz a 8 aí. Banca Avança SP. Assinar a alternativa em que a concordância verbal está correta. Vamos pro abraço. Leu concordância verbal? Olha o verbo, gente. Olha o verbo. Vamos lá. Olha o verbo, ó. Ó, o verbo aqui, ó. Alguma coisa se estende. Tá vendo? Tá escrito aí, se estende. Verbo estender. Quem se estende? Alguém se estende aí. Letra B. Papapá morava. O verbo morar, ó. Alguém morava em algum lugar. Porque é isso que você tem que ver, o verbo, né? Alguém mora. Eu sempre, sujeito, por intermédio, do. Verbo. Então, nós, como sempre, levamos a torta. Ó, levamos. Ó, verbo levar. Alguém leva a torta. Se moveu. Alguém se moveu aí. Você se moveu, tá vendo? Eu pego o verbo, alguém se moveu. A hora que eu vejo essa aqui, já me dá tristeza, cara. Não pode, eles não podem colocar... A letra E eles não podem colocar no concurso, não, gente. Isso aqui é pra ver se a caneta tá funcionando. Eles conversou? Nossa, mano, eles conversou não, né, meu? Vamos lá. Eu quero a correta, né? Quem se estende de norte a sul? As estradas. Tá vendo? Mas qual que é o sujeito, Álvaro? As estradas no Brasil. Então, as estradas se estendem. O verbo concorda com o núcleo sujeito. Letra B. Wagner e Luísa. Sujeito composto, ó. Ó, sujeito composto, gente. 2 núcleos. Sujeito composto, verbo no plural. Certo? Wagner e Luísa moravam. Que regra é essa? Sujeito composto, verbo no plural.
E nós? Galera, nós levamos, né, meu? Nós levamos, né? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Qual que é o núcleo? Só tem ele, nós levamos, óbvio. Nossa, essa questão aí, Álvaro, e pior que esse concurso esse é concorrido, viu? Eu não vou falar qual foi o cargo, não. Foi concorrido pra caramba. E aqui a letra D. As nuvens, então nuvens é plural, nuvens se moveram. Certo, gente? As nuvens se moveram e eles conversaram. Não vamos parar lá. Ai, meu Deus do céu. Eles me colocam uma dessa aqui. Letra C, você acertou, beleza. Eu quero ver você acertar número 9. Para o vídeo faz. Assinale a alternativa em que a frase está reescrita de acordo com o padrão de concordância verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Vamos lá, vamos ler aí. Letra A aceitação e a indiferença ao trabalho infantil. Vem cá, ó. Quem nessa frase retira o direito de ser criança? A aceitação and a sujeito composto, hein, galera? Tá vendo? Mas tá tudo singular. Sujeito composto, verbo no plural, hein? Sujeito composto, verbo no plural, hein? A aceitação e a indiferença ao trabalho infantil retiram. A aceitação e a indiferença. Sujeito composto, verbo no plural, hein? Letra B. A garantia dos direitos das crianças e adolescentes devem ser respeitados. Olha a pegadinha do malandro aí. Alguma coisa nessa frase deve ser respeitado. O que deve ser respeitado? A garantia. Cuidado, hein? Mas não é sujeito composto aí, não? Presta atenção, gente. É a garantia dos direitos das crianças e aos adolescentes. Garantia dos direitos. Tá vendo? E esses direitos são às crianças e aos adolescentes. Mas o núcleo é garantia. Não são os direitos, é a garantia dos direitos. Só tem um núcleo isso aqui, cara. Olha que louco, gente. Então a garantia deve ser respeitada. Não é tão fácil assim não, tá? É a garantia que deve ser respeitada. Mas não são os direitos, não. A garantia dos direitos. Olha o artiguinho aqui acompanhando o núcleo. Eu achei que era essa, Álvaro. Letra C. No Brasil, existem... Olha o verbo existir aqui. Lindo, maravilhoso. Cerca de 2 milhões de crianças em situação... Então, 2... Veja. Milhões existem. Já era, No Brasil existem cerca de 2 milhões. Álvaro, se fosse 1 milhão, aí existe. O núcleo é milhão, viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sempre que tiver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, anote essa parada aí. A palavra milhão é um substantivo, hein? Então, assim, 3 milhões de pessoas, o núcleo é milhões. 1.499.000 pessoas, o núcleo é milhão, hein? Milhão é um substantivo, hein, galera? Então, se tiver 1 milhão é singular, porque milhão. Falou, galera? A palavra é milhão. Nada a ver com a aula, mas já tendo. Beleza? Então, o que está errado na D? Sempre foi muito desrespeitado. Alguém nessa frase foi desrespeitado. Olha a inversão, gente. O que foi desrespeitado aí? Os direitos das crianças. Os direitos. Então, os direitos foram muito desrespeitados. O verbo concorda com o núcleo sujeito, está invertido. Os direitos das crianças que vivem no Brasil, os direitos foram desrespeitados. Dá pra errar, tá vendo? E a letra E, se você pusesse letra E, eu daria na sua cara. Você já está cansado de saber que o verbo fazer indicando o tempo. Então, fazia 1 ano, fazia 2 anos, fazia 3 anos, fazia 1000 anos. Verbo fazer no sentido de tempo, indicando o tempo, né? Então, fazia muitos anos, fazia 1 ano, fazia 3 anos, fazia mês. Verbo fazer indicando o tempo não tem plural, pô. Legal, né?
Quero ver você acertar número 10, ó. Banca aí, Decã. Ah, acerta aí. Acerta aí. Ah, banca e Decã, vai. Acerta aí, galera. Acerta a questão 10 aí pra mim. Vamos lá? Assinale a única alternativa em que o uso da forma verbal destacada... Ah, quando destaca é mais legal ainda. Não precisa nem procurar nada. Já tá destacado, né? Então... Até perdi o raciocínio agora. Então, assinale a alternativa em que o uso da forma verbal destacada, no plural, está adequado ao que preceituam as regras de concordância. Ah, é pra ver qual é que tá certo, pô. Ai, nossa. Você vê como a ideia... Essa é assinar a alternativa correta, pô. Só isso. Putz. Vai, faz aí. Letra A. Aqui, entre aqueles que amamos, ão. Eu dou na sua cabeça, seu nojento. Sua orelhuda. Você já sabe, ó. É o verbo haver, pô. É o verbo haver. Nossa senhora, isso aqui. A uma pessoa, a duas, a três, a quatro. É o verbo haver. Verbo haver. As propostas aqui se apegam. Ah, essa aqui, né, Álvaro? Cuidado, tá invertido, gente. Olha a B. A B tá invertida. Um candidato se apega. Ó. Então, as propostas a que um candidato se apega. Cuidado, hein? Inverteram, hein? Não são as propostas que se apegam. Um candidato se apega. Ele se apega às propostas. Então, as propostas a que um candidato se apega. Inverteram para te ferrar, hein? Se lhes convém preferir aqueles políticos e não esses, teremos que aceitar essa aí, né, Álvaro? Não. Se liga. Você lembra que o acento circunflexo é plural? O que lhes convém? No, preferir. Então, ó, não é verdade? Então, ó, preferir convém é singular. Essa aqui eu não expliquei, mas vou explicar agora. Ah, mas Álvaro, não são aqueles políticos convém, não é aqueles políticos, não. O sujeito aqui, ó, é o verbo, o núcleo aqui é preferir. Preferir aqueles políticos e não esses. O que é isso aqui? Isso aqui é uma oração. Você vai escrever aí. É um tal de sujeito oracional, que vai ficar por uma próxima aula. Falou, galera? Se você quiser, anote aí. Álvaro, dá uma aula de sujeito oracional? Sim. Porque o que é o sujeito oracional? É quando uma oração é o sujeito. Então, preferir, e o núcleo é o verbo, né? Então, preferir aqueles políticos e não esses, convém. Preferir convém. Com acento agudo, porque o verbo está no singular. Ah, você não explicou isso direito, nem vou explicar mais nada. Deixa aí. Letra D. A qualquer pessoa podem ocorrer. Ah, podem ocorrer, tá no plural, Álvaro. A qualquer pessoa, não sujeito, hein? Pressão. O que pode ocorrer a qualquer pessoa? Alguma coisa pode ocorrer a qualquer pessoa, invertido. Então, a qualquer pessoa pode ocorrer, nesse tempo de polarização, argumentos. Dá uma olhada, gente. Argumentos é o sujeito, hein? Tá? Então, argumentos a favor de um lado ou de outro, argumentos podem ocorrer a qualquer pessoa. Argumentos podem ocorrer a qualquer pessoa. Olha a inversão. Você vê, essa questão não é tão fácil assim. Então, argumentos é o núcleo do sujeito. Então, argumentos a favor de um lado ou de outro podem ocorrer a qualquer pessoa. Ela. X nela. E o erro da E? Aos nossos parentes não se costumam associar em geral a maldade. Invertido também, ó. A maldade é o sujeito, viu, galera? Ó. Então, assim, a maldade não se costuma associar, tá? Ó, então, a maldade não se costuma associar aos nossos parentes. Se você colocar na ordem direta, ó, a maldade não se costuma associar aos nossos parentes. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Legal, né? Muito bem. Faz o seguinte. Você chegou até agora aqui? Coloca aí qual que você achou mais difícil dessas.
Legal? E antes disso, deixa eu falar para vocês então do meu curso Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira de novo. Curso completo, galera. Ele vai, ó, ele começa na faixa branca. Isso é para quem começou agora. Álvaro, eu comecei do zero. Esse curso é para quem começou do zero? É, tá? Para quem começou do zero. Então, porque ele começa assim, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, vai, igual concordância verbal agora. Tem as explicaçõezinhas de faixa branca. Aí tem 10 questões de faixa branca. Aí sobe o nível. Aí vai ter umas explicaçõezinhas de faixa amarela, 10 questões. Aí, e assim vai subindo o nível para qualquer assunto. Então esse curso é para você que está começando agora. Ah, Álvaro, mas eu já tenho já tenho uma base boa. Também, também. Porque você tem uma base boa, vai lá na faixa verde. É por nível, falou, galera? É por nível. Tá legal? Então, ó, curso completo de português com teoria, 20 minutos de teoria, 10 questões. E todas as questões são comentadas em vídeo. 20 minutos de teoria, 10 questões. 20 minutos de teoria, 10 questões. 20 minutos de teoria, 10 questões. Você que inventou as questões? Não, gente. Tudo questão de bancas variadas aí. Pra você ficar bom mesmo, faixa preta. Legal, né? É isso aí, galera. É isso aí. Comenta aí. Gostou do vídeo? Não gostou? Ah, eu achei esse vídeo uma porcaria. Escreve aí. Não detestei isso aí. Ah, isso aí foi muito fácil. Então, prova pra mim que você chegou até aqui e pelo menos escreva, Álvaro, faz uma aula de tal coisa. Eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Beijo do bonitão. Até o próximo vídeo e abraço.